Olha, não dá para negar, né? O Irã, a antiga Pérsia, está em todas as manchetes hoje em dia. Mas o que pouca gente sabe é como a história dessa nação, do começo ao fim, é contada com detalhes impressionantes na Bíblia. Vamos mergulhar nessa jornada fascinante. Então a grande pergunta que fica e que a gente vai explorar aqui com base nos textos antigos é justamente essa. Qual é o papel final do Irã nesse grande palco da história? Para a gente entender essa história toda, que é super complexa, vamos dividi-la em 5 atos principais. Primeiro, as origens lá atrás. Depois, um papel surpreendente como Império Redentor. Aí, momentos decisivos com uma rainha corajosa e magos misteriosos. Em seguida, uma virada sombria, se tornando um inimigo dos últimos dias. E por fim, uma surpreendente chance de redenção. Ok, vamos lá. Para começar, a gente tem que voltar lá no comecinho de tudo. As raízes bíblicas do Irã vão até as primeiras gerações logo depois do Grande Dilúvio, conectando seu povo a algumas das figuras mais antigas da história da humanidade. E aqui tem uma coisa bem interessante. O povo persa, na verdade, tem uma origem dupla. Os Medos e os Elamitas, os dois povos que formaram o Império, descendem de dois filhos diferentes de Noé, Jafé e Sem. Isso já mostra, desde o início, uma linhagem complexa e muito antiga, sabe? E não demora muito. Logo no começo da narrativa bíblica, a gente já vê Elão, que é o sudoeste do Irã de hoje, num papel de agressor. O livro de Gênesis registra o que talvez seja a primeira guerra entre nações da história, e o rei Elamita estava lá, liderando uma invasão que ameaçou a família de Abraão. Agora, para pensar nesse número, 318. Foi com essa força, apenas 318 homens, que Abraão perseguiu e derrotou uma poderosa aliança de reis. A mensagem aqui, desde o início, parece bem clara. Nenhum poder deste mundo, por maior que seja, consegue vencer aqueles que têm um propósito divino. E é aqui que a história dá uma guinada, mas uma guinada daquelas, de repente de adversário a libertador. Vamos ver agora como a Pérsia assume um papel super celebrado e totalmente inesperado no Antigo Testamento. Isso aqui é talvez um dos momentos mais impressionantes de profecia na Bíblia inteira. Pensa comigo, o profeta Isaías não só prevê a libertação de Israel, mas ele dá o nome do rei pagão, Ciro, chamando ele de ungido de Deus para essa missão, e tudo isso mais de um século antes de Ciro sequer ter nascido. E não foi só Isaías não. Essa ascensão dos persas também já tinha sido anunciada em outra visão super famosa, o sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel interpretou. O peito e os braços de prata da estátua simbolizavam exatamente isso, a união dos medos e persas, um império fortíssimo destinado a substituir a Babilônia. E olha, a profecia se cumpriu de um jeito que parece até cena de filme. Enquanto o rei da Babilônia, Belsazar, debochava de Deus usando os objetos sagrados do templo, uma mão misteriosa apareceu e escreveu a sentença dele na parede. Naquela mesmíssima noite, o exército de Ciro entrou na cidade sem ninguém ver por um rio que eles desviaram e o Império Babilônico caiu, exatamente como previsto. Mas a influência da Pérsia não acaba aí de jeito nenhum. Agora a gente vai focar em duas outras histórias-chave que acontecem dentro do Império, onde personagens importantes desempenham papéis que são, assim, fundamentais. Imagina a cena. A gente está em Suzã, a capital, o centro do poder do Império Persa. Só que, nos bastidores, um plano terrível está sendo tramado por Hamã, o segundo homem mais poderoso do reino. Ele queria simplesmente aniquilar todo o povo judeu. O cenário estava montado para uma catástrofe. É nesse momento, no auge do desespero, que uma jovem judia que virou rainha da Pérsia, a Esther, toma uma atitude heróica. Essa frase dela, se perecer, pereci, captura o ponto de virada. Ela decide arriscar a própria vida, quebrando a lei persa para tentar salvar seu povo. Um ato de coragem que mudou completamente a história. Avançando alguns séculos no tempo, de novo, personagens dessa mesma região da Pérsia entram em cena. Os famosos magos. E olha, eles não eram reis como a gente costuma pensar. Eram uma casta de sacerdotes, estudiosos. Eram eles que guardavam o conhecimento antigo, incluindo, muito provavelmente, as profecias de Daniel, que tinha servido nas cortes da Babilônia e da própria Pérsia. E os presentes que eles levaram? Ah, não foram escolhidos por acaso não. Cada um tinha um simbolismo muito forte. Ouro, um presente para um rei. Incenso, uma oferta para uma divindade. E mirra, que era usada em sepultamentos, para aquele que se sacrificaria.
Nessa interpretação, os magos da Pérsia foram os primeiros não-judeus a reconhecerem e anunciarem a identidade completa do Messias. Pois é, mas a história bíblica da Pérsia tem mais uma reviravolta. E essa é bem sombria. Depois de séculos de silêncio nos textos, a Pérsia reaparece em profecias sobre o fim dos tempos. Só que dessa vez, o papel dela é completamente diferente, o de uma nação inimiga. A profecia lá em Ezequiel 38 fala de uma grande aliança de nações que vai se levantar contra Israel no fim dos tempos. E o que chama a atenção? Adivinha qual é a primeira nação citada pelo nome nessa aliança? Pois é, a Pérsia, o Irã moderno. É um contraste gritante com o papel que ela teve antes, de protetora. A forma como a Bíblia descreve essa invasão é de arrepiar. Fala que eles virão como uma tempestade, como uma nuvem cobrindo a terra. É uma imagem de um poder militar avassalador, que, segundo a profecia, vai ser o estopim para um julgamento divino e direto. Então é isso? Esse é o fim da linha para a história do Irã? Julgamento e destruição? Bom, a nossa última parte aqui explora uma profecia que pouca gente conhece, mas que oferece uma reviravolta surpreendente e, quem sabe, cheia de esperança para o destino final dessa nação. E este slide aqui deixa o contraste bem claro, preto no branco. De um lado, a profecia de Ezequiel, que fala de julgamento para a Pérsia como parte dessa aliança inimiga. Do outro, uma promessa totalmente inesperada do profeta Jeremias de restaurar Elão, o coração antigo do Irã, nos últimos dias. Como que a gente concilia essas duas visões? Quando a gente junta todas as peças, o que se revela é uma jornada impressionante. A Pérsia começa como inimiga lá em Gênesis, se torna redentora com Ciro e Ester, volta a ser adversária em Ezequiel e talvez, no fim de tudo, seja restaurada como diz Jeremias. É uma história extraordinária, um ciclo completo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar um pouco. Independentemente da interpretação pessoal de cada um sobre esses textos, é impossível negar que essas narrativas antigas continuam influenciando, e muito, o jeito que nações e pessoas veem o mundo e o seu lugar nele, moldando a geopolítica até os dias de hoje.